Hoje temos um episódio especial, o primeiro do podcast, e começamos com alguém que já é da casa. O Joel Santos, ator e cantor. O Joel vive a arte com entrega rara, deixando a marca em tudo o que canta ou interpreta. Neste episódio, o foco está na sua jornada como artista, o que o inspira, o que o move e como transforma a emoção em expressão. E o início da conversa mais profunda com alguém que já conhecemos, mas que hoje queremos ouvir de outra forma. Joel, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Já se obrigado. tiver. A minha primeira pergunta que eu tinha aqui para ti seria: lembras-te do momento em que sentiste eu sou artista? Olha, o meu percurso começou pelas mãos do Bruno Frazão. Foi ele que me direcionou para esta arte, foi ele que me direcionou por este caminho, foi ele que fez com que este bichinho crescesse dentro de mim. Foi um impulsionador e, como dizem os mais antigos, quando se referem a quem lhes deu a mão e muito mais, é o meu mestre. Portanto, foi ele que me fez estar aqui hoje e é ele que também me direciona em diversos projetos. Portanto, acho que a partir do momento em que o Bruno me direcionou para projetos artísticos dele e para os projetos que ele foi criando na Companhia de Teatro de Tuba, aí o bichinho foi crescendo cada vez mais. Mas desde criança que me lembro de vestir personagens com diversas roupas, de estar sempre a ver teatro na televisão, quando antigamente ainda apanhei o último tempo do teatro às quartas-feiras Uhum. de dar na TVI e assim, portanto, acompanhava tudo isso. A minha mãe antes, para eu ficar entretido e tudo, lá na sala, enquanto ela fazia as coisas, metia-me a ver teatro e eu ficava lá a ver teatro e adorava ver a Marina Mota, Natalina José, os grandes nomes, o Otávio Matos, referências para quem queira, sobretudo, estudar teatro, quem queira seguir a via artística, nunca esquecer estas grandes referências que passaram pelo nosso panorama artístico. E sempre tive este bichinho. E depois também tive uma avó ligada à música, sobretudo que ela gostava de cantar fado. Portanto, a música e o teatro foram sempre presenças assíduas na minha vida. E a minha avó gostava também de ir a muitas excursões e cheguei a ir com ela e com a minha mãe a ir ver o Maria Vitória. Portanto, o teatro foi sempre uma peça fulcral na minha vida. Ou seja, para ti o teatro veio antes da música. Sim. O teatro vem antes da música. Depois a música foi entrando aos poucos na minha vida. A música foi entrando a partir do teatro musical, a partir dos musicais, da revista à portuguesa, que fiz, já fiz algumas. E, e assim foi, foi crescendo a parte da música na minha vida. Depois da pandemia, como o teatro parou e muito mais, eu aproveitava as insónias para pegar no papel e na caneta e escrever músicas sobretudo com mensagem, porque eu acho que só assim é que a música consegue atingir um patamar elevado na vida das pessoas, ou de certa forma consegue mexer com as pessoas, porque só ao escrever músicas que tenham alguma mensagem que as pessoas se identifiquem, ouçam e sintam, olha, esta pode ser a minha história, ou eu conheço alguém que já viveu esta história. Só assim é que faz sentido tu escreveres uma música. Levares as pessoas a viajar contigo, levares as pessoas a verem-se como se fosse um espelho através daquilo que escreves. Só assim é que faz sentido. Escrever só por escrever, aí não. Tens Ok. que escrever a história de alguém. E quais é que Isso seriam é o essencial. as tuas influências principais no teu trabalho? Se tiveres artistas, cantores, atores. Se Olha, tiveres, há pessoal que diz que não tem. sim, olha, referências tenho falando dos grandes nomes, tenho a Eunice Munhoz, o Rui de Carvalho, ahm, tenho também uma pessoa que guardo para sempre no meu coração, que era a grande atriz Ângela Ribeiro. A Ângela eu tive a oportunidade de conhecer na Casa do Artista. E desde cedo tivemos uma relação muito especial. Eu tratava como avó, ela tratava-me como neto, e antes de sair todas as músicas, ou antes de estrear um projeto,
eu lia-lhe para ver o que é que ela achava. Olha, aqui nesta música faz isso, olha, aqui nesta outra música faz isto. Portanto, a Ângela ouviu sempre o Vem para me salvar, o Diz-me, o Perderei todas as palavras. A Ângela viu tudo. E todas as semanas eu ia ter com ela, quando ia fazer o voluntariado, porque eu faço voluntariado aos domingos na casa do artista. Eu ia lá visitá-la e era sempre bom ouvir os conselhos, ouvir as suas palavras. A Ângela partiu no início deste ano. Mas a presença, os ensinamentos, os conselhos, a forma como a nossa relação se intensificou, a forma como criámos uma ligação muito especial entre a velha guarda e a nova guarda, digamos assim, nova geração, foi muito gira, muito, muito gira mesmo. Para além disso, também tenho o grande Luís, aleluia, o nosso eterno menino de Necas, Sim, sim. de quem fui grande amigo e guardo para sempre no coração. O Luís era daquelas pessoas 5 estrelas, muito humano, muito preocupado com o outro, sempre pronto a dar a mão. E é essas as memórias que tenho do Luís e que guardo para sempre comigo e que tenho como uma referência no mundo artístico, a forma como ele teve de criar uma personagem intemporal que ficará para sempre no nosso coração e na nossa memória, que é o Menino Tonecas, apesar de todos os outros Verdade. trabalhos que ele teve, mas fica para sempre o nosso Necas. Não pude deixar de reparar também que as tuas músicas são todas em português, não é? Por algum motivo tu tiveste essa escolha? Pá, eu acho que Tu tens, ou não, maioritariamente não em português? Maioritariamente em português, certo? Pelo sim, menos. sim, 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 Por algum sim, ó, motivo? não desfazendo os artistas que cantam em inglês e assim, eu acho que é importante criarmos e intensificarmos cada vez mais uma marca nossa. Nós temos tantas histórias para contar, temos mil e uma vidas para retratar, portanto, vamos escrever em português, vamos mostrar que nós também temos alguma coisa para transmitir, que não é só a música inglesa. Claro que a música inglesa é importante, o mercado da música inglesa é muito interessante, mas o nosso também tem bastante potencial e acho que poderemos explorá-lo, podemos intensificá-lo. E há muitas músicas para fazer e estamos cá para isso, para mostrar que Ok, viemos para ficar e que estamos a revolucionar-nos, acima de tudo. ok. Também não pude deixar de reparar que tu cantas com muita emoção, diga assim. Eu sinto que há muita emoção nas tuas músicas. E a minha pergunta seria: já houve momentos em que a carga emocional que tu pões nas tuas músicas que te assustou e tu achas, aí, até ficaste arrebatado? Olha, a música do Vem para me salvar, que foi aquela que eu fiz sobre a saúde mental, Uhum. acho que foi a música mais pesada que tive até agora, porque eu tinha que transmitir, tanto no videoclipe como na própria música em si, aquela mensagem de dar, acima de tudo, dar os dois lados de quem só está a sofrer com problemas de saúde mental e que tem um grito silencioso preso dentro dele, e tinha que, acima de tudo, retratar o outro lado, que é quem está à volta, e quando a pessoa parte em viagem, faz sempre aquela pergunta do porquê. Porquê é que eu não vi? Porquê é que eu não estive atento aos sinais? Porquê é que eu não parei 5 segundos ou 5 minutos para conversar um bocadinho com aquela pessoa e perguntar se realmente estava tudo bem? E tinha que retratar isso da forma mais coesa, da forma mais sincera, da forma mais realista, sem não cair no ridículo, acima de tudo, e de uma forma que dignificasse o tema em si. Isso era o mais importante e era aquilo e foi naquilo que, acima de tudo, que eu me foquei para retratar aquela música. Mas claro que era uma música pesada, porque aquilo é uma homenagem a todos aqueles que desistiram desta viagem e que partiram para um outro patamar. É uma forma de sensibilizar as pessoas para que não haja mais casos, porque uma em 5 pessoas sofre de saúde mental e é importante nós estarmos atentos a quem está à nossa volta. Muitas das vezes, na correria que nós temos no dia a dia, acabamos por não dar importância
a certos olhares, não dar importância a certos pormenores, e são esses pormenores que fazem a diferença. Um simples, um simples olhar, um simples abraço, um simples olha, estou aqui para o que precisares, seja o que for, faz a diferença na vida dessas pessoas. O mais importante é, acima de tudo, estarmos atentos aos silêncios. Ok. E como é que seria para ti, como é que é para ti partilhar algo tão íntimo com o público, seja a representar ou cantar, porque tu partilhas pedaços de ti, não é? Nas músicas e na tua representação. Como é que é para ti Claro. partilhar algo que é tão íntimo, não é? Com o público, para ti. Olha, é quase como se fosse uma simbiose de almas. A alma de quem está no palco e a alma de quem está a assistir tem que se juntar para que, acima de tudo, a mensagem seja bem transmitida. Uhum. Eu acho que só assim, só houver esta conexão entre quem está a representar e quem está a assistir, é que, é que se pode fazer um bom espetáculo, é que se pode representar bem sobre as tábuas mágicas. Durante aquele período em que as pessoas estão a assistir àquela peça, as pessoas têm que se esquecer do mundo lá fora, têm que navegar, têm que refletir sobre os anjos e os demónios que têm na sua vida. Têm que refletir sobre as boas e as más ações que têm. Têm que refletir sobre aquilo que calam na sociedade e que não deveriam calar. Têm que refletir sobre tudo. Ou tem que ser como um murro no estômago. Eles têm que sentir ao sair daquela peça como se tivessem levado um murro no estômago. Tipo, ei, fogo, olha que era mesmo isto que eu precisava de ouvir hoje. Isso é o mais importante. Ok. E tu sentes que Isso, já no teu percurso já escreveste alguma letra que hoje para ti já não faça sentido nenhum? Tu ouças a música e dizes isto não faz sentido para o Joel de hoje em dia? eu tento sempre escrever músicas que dê para sempre. Ok. Eu tenho o Diz-me, tenho o Vem para me salvar, o Por isso te digo, o Perderei todas as palavras. E todas elas acabam por retratar diversas fases, acabam por retratar diversas histórias de inúmeras pessoas que tento juntar todas para que a música englobe todas elas. Um, e eu acho que vai dependendo de tempo para tempo, as pessoas depois vão ouvindo uma, ouvem outra. Assim, eu pelo menos até agora tenho quatro. E quando eu pergunto às pessoas, olha, já ouviste a quarta? Epá, olha, ainda não ouvi, mas aquela primeira não me sai da cabeça. E eu, pronto, não há amor como ao primeiro, não é verdade? Referindo aqui à tua parte da atuação, tinha aqui uma pergunta que é, existe alguma personagem que tu sentes que ainda vive contigo depois de ter saído de cena? Alguma personagem que tu tenhas feito que sentes que faz parte do teu dia a dia ou que sentes que identificas bastante com ela? Olha, isso ainda não me aconteceu, porque a partir do momento em que fecha o pano e eu chego ao camarim, eu despeço-me da personagem. A partir do momento em que eu tiro a maquilhagem e tiro a roupa, eu acabo por me despedir mesmo da personagem e fica ali. Como eu ainda não fiz nenhuma personagem assim fixa num programa televisivo ou uma coisa assim, acabo por não ter essa fase de luto da personagem como tu estás a querer transmitir, Sim, sim. aquela fase de despegamento da mesma, o dizer adeus. Um, Porque nós temos ainda casos de muitos não. atores que mesmo depois de fazerem peças parece que eles são o personagem durante um X tempo, não é? Sim, sim, sim. Aliás, até há pouco tempo, quando fizeram a homenagem aos 20 anos do Anjo Selvagem, Uhum, da Paula Neves, da nossa eterna Trinca Espinhas, uhum. a mesma referiu que pronto, demorou ali um tempo a despedir-se da Mariana, que era a personagem dela no Anjo Selvagem, e que ainda hoje acaba por ter um bocadinho da Mariana, porque foi um estrondo, foi uma super produção que mexeu com a vida das pessoas e que marcou aquela época e é uma produção intemporal, né, digamos assim. Portanto, a grande Paula Neves há de ser sempre a nossa trinca-espinhas, apesar das inúmeras personagens que ela possa interpretar. Lá está. É a mesma coisa que o grande Luís Aleluia com o Tenecas, que Exato.
foi sempre o nosso Necas, apesar das outras personagens e das grandes produções que ele fez também a nível de teatro. Ok. E o que é que tu sentes que te custa mais? Representar alguém completamente diferente de ti ou ser tu próprio em palco? Epá, olha, eu tive uma peça de teatro em que, quando estavam a distribuir os papéis, disseram: Olha, Joel, nós temos aqui um papel para ti, mas tu tens que ser tu próprio. Tu vais ser o intruso da peça. E tu tens aqui uma fala durante o espetáculo todo. Cada vez que disserem aquela palavra, tu tens que surgir. E eu, epá, mas agora mas como é que eu vou ser eu próprio? Pá, dá um ar de graça à personagem, diverte a personagem, brinca com ela, saboreia a mesma. E aquilo foi um desafio para mim, porque quando tu fazes uma personagem, um polícia, tu vais procurar registros de polícias, os comportamentos e muito mais. Quando tu fazes de um juiz ou de um criminoso, tu vais ali ver e tentar ali buscar jeitos para a personagem e, acima de tudo, uma coisa que eu gosto bastante é fazer a linha orientadora da personagem, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai e qual é que foi o percurso dela. Se é bom, se é mau, o que é que a fez ser má no passado para ela ser hoje, porque todos os vilões também têm ali uma história que os fez ser, ser vilão. Quando me disseram que era para fazer de mim próprio, foi um grande desafio, sobretudo para construir a personagem e não cair no ridículo, porque é muito fácil tu cair no ridículo para o público. Tentar não fazer piada sobre piada, que é a coisa pior também que se pode fazer. Que é tentar meter uma piada sobre uma outra piada na tua personagem, aquilo vai esgotar e num instantinho vais perder a ligação com o público. Mas a peça até correu bem, tivemos 2 anos em cena, 2 anos, acho que foi 2 anos. A peça chamava-se Lena à beira do ataque de Nervos, era na Academia de Santo Amaro. Foi um grupo maravilhoso. A peça foi muito engraçada. Olha, eu aparecia dentro de um caixote de lixo, aparecia debaixo de uma cama, aparecia com uma fralda e com umas asas a fingir de cupido, aparecia a comer sandes. Foi uma grande produção do Paulo Vasco, do André Camilo. Depois fizemos inúmeras revistas também, que teve parceria com o do Mário Rainho, do Flávio Gil. Portanto, fizemos ali diversas produções na Academia de Santa Mar, sobretudo de 2017 até 2017, 2018. Eu tive 4 anos, 18, 19, 20, foi até à pandemia, Ok. praticamente. Não pude deixar de reparar que Ah, nas tuas respostas tu referes sempre os nomes das pessoas todas. Tu lembras de todas as pessoas com quem já trabalhaste? sim, 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 sim. Acho que acima de tudo temos que estar agradecidos a quem se cruzou o nosso caminho. O Bruno, o Frazão, que pronto, isso vai ser sempre o mestre. Depois tenho lá na Academia de Santa Marta, tenho o André Camilo, tenho o Paulo Vasco, o Mário Rainho, o Flávio Gil, que também esteve lá a ensinar peças. Tive também uma peça no Teatro Esfera com o Diogo. Um, Fizemos Isto Só Lá Vai com Marretas, um espetáculo para as crianças. Também tenho a Turma dos Desiguais durante a pandemia, que foi um projeto online em homenagem ao circo, que nós fizemos em gravação, que nós não podíamos estar juntos fisicamente e que arranjamos ali uma forma de conseguirmos fazer a produção, chamava-se Reinventar. O Francisco era um dos membros da Turma dos e a Érica foram 2 dos membros da Turma dos Desiguais e lá fizemos com inúmeros artistas de malabarismo, da magia, de acrobacia, tudo e mais alguma coisa, juntámos todos e fizemos um espetáculo em homenagem aos artistas de circo. Ok. Depois tenho também de agradecer. Como é que se chamava o programa de entrevistas que eu fiz durante a pandemia? Durante a pandemia, como não havia nada para fazer, eu criei
um programa de entrevistas em que, assim, na primeira temporada, eu relembrava grandes artistas Ok. que já partiram, de forma a relembrar às pessoas o percurso todo que eles fizeram, ou seja, juntava as várias produções em que eles entravam e criavam um texto a dizer todos os nomes das Ok. produções que eles entraram. E no final pedia a participação especial de um convidado que dissesse umas palavras sobre essa mesma pessoa. Num espetáculo que tive, chamei o Ricardo Mesquita Oliveira para falar do Camilo de Oliveira. Chamei também a Aida Cardinali. Uhum. Portanto, tive ali diversos convidados. Tive a Betty, que é transformista. Tive inúmeros convidados naquilo. Ele teve 2 temporadas, foi bastante gira. Publicava nas plataformas Uhum. digitais. Foi muito Ainda engraçado. está nas Tive plataformas? o... Ainda está, ainda Ok. está. Basta só procurarem a gratidão à memória do coração e tem lá sempre 5 minutinhos para as pessoas verem uma coisa ali muito caseira, mas que foi uma coisa que me deu muito gozo de Hum? fazer. Tens também o Simão, que num dos vídeos que eu fiz a homenagem à Simone de Oliveira, ele cantou para a Simone no fim, que ele é transformista também, e ele cantou e foi espetacular, espetacular. Eu tinha sempre que no final ter um miminho para quem fosse os homenageados, acima de tudo. E foi assim que, acima de tudo, Pronto. que tudo se passou. Depois tive a oportunidade de entrar num videoclipe da Mónica Sintra, também, com os 14K, o Apontar o Dedo. Ok. Fiz ali umas pequenas participações no Inspector Max, como assaltante. Uhum. Também agradeço aqui à RCM e à Casa 39. À Raquel, acima de tudo, e ao Eric, da Casa 39, é muito importante possibilitarem diversas circunstâncias e Muito bom. diferentes experiências e é ótimo, é ótimo. E acho que, acima de tudo, durante o nosso percurso temos sempre que agradecer. E como a vida dá muitas voltas, depois da pandemia, quando eu voltei para Setúbal, o Bruno disse, olha, eu vou fazer uma peça sobre a Belle Dominique e gostava, acima de tudo, que fosses tu a interpretar a Belle Dominique. Hum? E eu disse, pá, eu não consigo, não trabalho, agora é muito complicado, porque trabalho à noite e não tenho tempo e essas coisas todas. Mas posso-te recomendar alguém para fazer. Eu recomendei a uma outra pessoa, só que depois o meu contrato chegou ao fim no trabalho e a outra pessoa não pôde ir fazer a Tudo se alinhou. personagem. E o Bruno mandou mensagem a dizer, então, e agora? Já não podes mesmo vir fazer personagem? Eu, posso, posso. Vai ser o regresso aos palcos depois deste afastamento, digamos assim. Ok. E assim regressamos com o Bel Dominico, um espetáculo de homenagem ao Domingos Machado e à forma como ele criou a personagem da Bel Dominique. Retratamos a fase dele em criança, retratamos a fase dele em jovem, na parte militar, na parte das minas e armadilhas, na parte do Big Show Sick, com o Baião e as minas e armadilhas com o Júlio César. E depois era o próprio Domingos Machado para ir fazer Uhum. a parte mais idosa, a parte mais velha, de forma a nós combatermos aquela ideia de que quem é mais velho já não pode trabalhar, Uhum. de quem acima de tudo, de que tem que ser postos lados e não tem que ser assim, porque eles têm tanto para transmitir, basta sabermos ouvir e basta haver, tal como eu disse no início da conversa, aquela conexão entre a velha guarda e a nova geração. Porque se nós estamos aqui hoje, eles deixaram todos os alicerces para nós podermos pisar todo o chão em que caminhamos, acima de tudo. Portanto, há ali toda uma história e toda uma forma como eles lutaram para nos deixar esses ensinamentos
e essas aprendizagens, acima de tudo. Mas o Domingos não pôde fazer essa parte mais idosa, e, e foi o Bruno que foi fazer essa última parte Ok. da vida dele. Nós andámos por diversas terras e o mais engraçado foi que fizemos a estreia em Moura, foi Amor. o sítio onde ele nasceu, foi lá a estreia que nós fizemos, e foi um grupo de Setúbal mesmo lá a assistir Ok. lá à peça, foram de propósito ver. E o mais engraçado deste projeto foi que tivemos o próprio Domingos Machado lá connosco, a dar-nos conselhos para construirmos a personagem. Tivemos o próprio homenageado a assistir à peça Ok. sobre a vida dele, que é um privilégio enorme. Para ele depois no fim da peça nos dizer, olha, aqui tens que ser mais atrevido, aqui tens que mexer mais a anca, aqui tu tens que fazer mais isto, mais aquilo. E é de louvar, porque nós temos uma certa mania cá em Portugal, entre aspas, de fazermos só homenagem quando as pessoas partem. Não, as homenagens têm que ser quando as pessoas ainda são vivas, para que elas vejam o quão estamos gratos por tudo aquilo que elas nos deixaram e tudo aquilo que nos proporcionaram. Exatamente. Isso é o mais importante. E eu acho que, independentemente de todas as experiências que o Domingos possa vir a viver, esta grande homenagem que lhe fizemos foi, sem dúvida, uma memória que ficará para sempre no seu coração e na memória de todos aqueles que lembram e que têm saudades de ver a Belle Dominique nos shows que ela fazia e nos programas em que ela participava, porque era sempre uma personagem divertidíssima, que cativava muito o público e que deixa muitas saudades. E um grande beijo para ti, Domingos. Sei que depois has de ver isto, vou fazer-te chegar isto. Portanto, um beijo enorme para ti. Muito bem. Esperemos que daqui a 30 anos continues-te a lembrar de toda a gente que já trabalhou contigo. Olha, filha, e vou fazer por isso, vou fazer por isso para me continuar a lembrar e que surjam mais oportunidades para eu, acima de tudo, fazer mais personagens, sobretudo uma personagem séria, de um espetáculo sério, que é o que me falta fazer. É um espetáculo sério, uma história dramática, acho que gostava bastante. E acima de tudo fizesse uma personagem que me fizesse, tivesse uma personagem que me fizesse sair da zona de conforto. Acho que isso era o mais interessante. Adorava fazer um vilão. Para lá Ok. está, para fazer aquela linha orientadora de onde é que ele veio, para onde é que ele vai. O que é que aconteceu naquele determinado período da vida dele que o fez ser um vilão? Porquê é que é um vilão? O que é que aconteceu ali que faz dele um vilão? Porque é que ele não gosta disto? Porque é que ele não gosta daquilo? É de onde é que ele veio, para onde é que ele vai e o que é que se passou naquela linha temporal. Isso é o mais importante para tu construires uma personagem e fazeres com que ela chegue mais rápido ao público e mais perto do coração de todos eles. Ok. O que é que sentes que a arte te ensinou sobre ti próprio? É uma pergunta assim à Olha, primeira que não é fácil. que me ensinou Acha- se achas que a arte te acima, ensinou alguma coisa sobre ti próprio. acima de tudo que em mim cabe mil e uma vidas. Basta ter vontade para vivê-las. Ok. E tu E sentes que que. tenho que ter sempre a ousadia de sair da minha zona de conforto. Ok. Viver além, sem ter receios, nem tabus. A vida é uma passagem. Olha, isto passa num instante. Quando damos por nós, já isto passou tudo. Temos que viver ao máximo. Olha, como dizia o grande António Feio, aproveitem a vida. E tu sentes que já encontraste a tua voz ou estás sempre a procurá-la? Sempre, sempre. Sabes que isto, tanto a nível de cantor como ator, isto é uma caminhada longa. Nós estamos sempre a aprender, temos que estar sempre a melhorar, temos que estar sempre a evoluir, sempre em formações diferentes. Agora, há pouco tempo, tirei uma formação para trabalhar em teatro com crianças autistas, de forma a saber táticas para trabalhar com elas, para que um dia mais tarde, caso assim aconteça, dar aulas e poder, caso tenha alguém na turma com autismo, com espectro de autismo, possa de certa forma saber como interagir, como as cativar e, acima de tudo, como desenvolver as capacidades da mesma.
como é que tu dirias que o Joel de hoje em dia olha para o Joel que começou neste mundo artístico? Ou é a Com o mesma pessoa? tempo. Sentes que mudaste? Sim, mudei. Sabes, cada personagem vai te ensinando uma coisa diferente, cada personagem vai ficando colada a ti, vai e de certa forma vai te fazendo crescer, vai te fazendo evoluir como pessoa, como ser humano, como artista, ahm, e tudo isso vai fazendo de ti uma melhor pessoa, um melhor ser humano, um melhor profissional, um melhor ouvinte, um melhor comunicador. Tudo isso vai marcar a diferença na tua vida. Eu acho que cada personagem fez-me o que sou hoje e espero por mais mil e uma personagens para cada vez mais ir subindo de patamar, ir evoluindo. Ok. Eu preparei aqui um momento que eu chamei-lhe Tu Sem Filtros, que é aqui um conjunto de 5 perguntinhas rápidas, assim mais Ok, descontraídas e diferentes destas. E a ok. primeira pergunta seria: o que é que nunca te perguntaram que tu gostavas que te perguntassem? Queres entrar numa novela? Boa resposta. Nunca me perguntaram. Adorava. Segunda, uma coisa que ninguém adivinha sobre ti à primeira vista. Olha, boa pergunta. Deixa de ser resposta. Olha, uma boa pergunta. Ah, pá, Pensa, sei lá, pensa. olha, já fiz tantas coisas, sei lá, A gente passa à tenho frente e receio se de te lembrares. alturas, Ok, por ok, exemplo, ok, ok. Uma mas canção. que, Diz. mas que adorava saltar de avião, Ok. Tens medo de altura? É, não é. é? Era para quebrar com este receio. Mas tinham que te empurrar, se calhar. Não conseguias saltar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma canção que nunca falha para te levantar o ânimo. Olha, eu tinha tenho duas, principalmente. Tenho uma que faz sempre, três, desculpa, três. Tenho Memórias Esquecidas do Bet, que é uma referência, sempre. Tenho Rita Guerra, o Castelos no Ar, e tenho o Rui Andrade, Ao Teu Encontro. Ok. Se tu São fosses três um. músicas, Diz, diz. são três músicas fulcrais e que fazem parte da minha Tu ouves isto playlist sempre quando sentes que estás matinal. mais em baixo? Estás mais em Não, é baixo todos os dias. todos os dias. Mal Ok. acordo, mal acordo mete essas três. Aquelas três coisas sempre. Ok. Se tu fosses uma bebida, qual serias? Café. Ok. Tu preferias representar num palco flutuante ou cantar num elevador cheio de gente? Cantar no elevador cheio de gente. Ok. Já o fizeste já agora? Epá, eu estou sempre a cantar. Olha, eu até à noite, quando vou sozinho para casa, meto uns fones, meto o instrumental de uma música e vou cantar pelas ruas. Quem olha diz: Ei, ganda louco, faz mal, sou louco, mas sou feliz. Ah, e é assim, eu estou praticamente sempre a cantar. De manhã só canto depois do cafezinho e depois de ouvir aquelas musiquinhas. É um ritual. Ok. E aqui, em termos de terminarmos aqui mais a entrevista, tinha aqui uma pergunta para ti. O que é que esperas para o teu futuro artístico? Olha, espero acima de tudo fazer mais projetos teatrais. Espero continuar a fazer músicas que as pessoas gostem e sintam que pode ser a história delas. Espero acima de tudo ter a oportunidade de participar em alguma produção televisiva com alguma personagem que me desafie, que me faça crescer como ator acima de tudo. E que venham mais experiências que me possam alargar aqui o campo artístico, que me possam fazer desenvolver as minhas capacidades e da zona de conforto
e descobrir quem eu sou no meio artístico. Acho que um ator está sempre a tentar descobrir quem ele é neste meio. E andas a Apesar de termos fabricar a alguma nossa. coisa agora? Seja a nível de teatro ou música? Nível de teatro, tenho uma parceria com uma companhia de teatro para fazermos uma produção em meu nome, uma produção escrita por mim, Ok. que fala sobre saúde mental, acima de tudo. E brevemente depois terão duas músicas para, para depois poderem ouvir. Ok, ok. E aqui uma pergunta, a penúltima pergunta que eu tenho para ti é o que é que achas do panorama artístico na nossa cidade de Setúbal? Olha, o Sentes que que é está que eu muito acho? atrás de outras cidades? Sentes que está ao mesmo nível? Sentes que tem muito para evoluir? O que é que tu achas? Eu acho que temos vindo a evoluir nos últimos anos, porém ainda nos falta grandes passos. Nós temos muitos talentos escondidos pela cidade, muitos talentos a cantarem em bares, e com uma cidade com uma noite quase adormecida em que nada acontece, uma noite em que poderia ter mil e umas cores para fazer as pessoas sair de casa e acima de tudo irem a diversos pontos da cidade. O que se poderia fazer eram palcos estratégicos pela cidade, com artistas que ainda não tiveram oportunidade no mercado, mas querem mostrar o seu trabalho, de forma a que as pessoas sentissem que Setúbal tem voz, que esta gente da nossa terra tem potencial aí que só lhes falta uma oportunidade para eles ganharem asas e voarem. Isso é o mais importante. Eu acho que isso é o essencial. É haver oportunidades para que as pessoas sintam que têm lugar, para que podem sonhar, para que não desistam de sonhar. Porque sonhar vale sempre a pena. E as pessoas não têm que desistir dos sonhos. Ok. Estamos cá, gentes da minha terra, a descobrir muita gente que está para aí escondida. Força. Dar oportunidade a muita gente. Vai aparecer aqui muita gente conhecida, muita gente menos conhecida. Vamos dar palco a toda a gente. E se tivesse de Boa, dedicar este boa. episódio a alguém, a quem é que dedicavas? Olha, acho que reforçando aquilo que disse anteriormente, acho que acima de tudo dedicava a quem a quatro pessoas que tenho sempre no meu camarim quando acabam os espetáculos. É um ritual que eu tenho, mas há uma moldura que anda sempre comigo. Duas molduras que andam sempre comigo, mais umas fotografias que andam sempre. Eu pôr no espelho do camarim. Uma delas é dos meus avós. Outra delas é o Luís, o grande Luís Aleluia. E a outra é uma fotografia, uma das últimas fotografias que eu tirei com a minha querida Ângela, com a minha avó do coração, a minha querida Ângela Ribeiro. E pá, reforçando aquela ideia do filme do Coco, da Disney, as pessoas só desaparecem ou só partem quando a última pessoa que se lembra delas partir também. Portanto, enquanto houver quem se lembre delas, elas estarão para sempre vivas. E é isso que eu tento manter, é lembrar-me sempre deles, de forma a que eles se mantenham sempre vivos. Boa. Joel, olha, obrigado por teres aceito o convite também. Foi a nossa Nada, entrevista. obrigado, eu. Obrigado, eu. Deixa-me só reforçar para Força. quem depois ver isto. Façam-se sócios da Casa do Artista. O vosso contributo ao se juntarem como associados é essencial para continuar a manter a atividade daquela casa. É um pequeno ato que pode mudar a vida de todos os artistas lá presentes. Façam-se sócios, vão conhecer a casa, vejam o papel fulcral que eles têm na vida dos artistas, de forma a dar uma condição digna aos mesmos quando eles já estão no fim da vida e quando já estão na parte mais idosa e muito mais. A Casa do Artista também tem diversas peças no Teatro Armando Cortês que vocês podem ir lá ver. Tem as feiras de Natal com alguns espólio dos artistas que depois vendem.
e em que todo o valor reverte a favor da casa do artista. Vejam tudo isso. A casa do artista precisa de nós, os nossos artistas precisam de nós. Eles fizeram-nos rir, entraram pelas nossas televisões adentro, através da caixinha mágica, fizeram-nos sonhar. Hoje precisam de nós para continuar a viver e, acima de tudo, continuar a ter condições dignas para continuarem a sorrir. E é isso mesmo, temos que ser uns para os outros e não sabemos o dia de amanhã. Portanto, vamos mudar vidas, apoiem a casa do artista. Força. Obrigado por te mostrares, sentires e partilhares. Obrigado, até uma próxima. Obrigado, obrigado. Até uma próxima.